Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Compocast, o seu podcast sobre composição musical e outras coisas. Nós estamos aqui, sempre gentilmente apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Fica aqui o nosso agradecimento à equipe lá do SECAM. E já de uma vez eu entro aqui pedindo desculpas, né? Desculpas. Por quê? Porque estas últimas semanas precisei me ausentar para algumas apresentações, para algumas provas e outras atividades que tomaram muito meu tempo e inclusive estive fora da minha cidade natal e onde eu resido neste momento. Por isso, nós ficamos aí algumas semanas sem os nossos episódios, mas eu prometo me redimir com vocês. Eu vou me preparar melhor para que das próximas vezes eu deixe episódios preparados pra gente. Então, fica aqui o pedido de desculpas e fica aqui também a promessa de que a gente vai trabalhar ao máximo para que não aconteça mais interrupção nas nossas transmissões ou nas nossas publicações de episódios. Bom, depois desse pedido de desculpas acrescido dessa promessa, vamos para o episódio de hoje. Bom, gente, eu tenho sido, assim, confrontado com esta questão nos últimos tempos. Eu tenho pensado, refletido muito sobre isso. Eu estou falando, e nós vamos falar hoje, brevemente, vamos nos provocar, acerca da relação existente entre a criação musical, ou a prática criativa musical, e a educação musical. Olha que confusão a gente se meteu, olha que enrascada nós estamos. Por quê? Porque nós estamos diante de dois termos muito abrangentes. Termos que, por si só, embasam discussões distintas e, ao mesmo tempo, profundas em seus campos. Quando a gente fala de criação musical, nós estamos, há 50 episódios, nós estamos hoje no episódio 51. Há 50 episódios nós falamos sobre criação musical aqui. Olha quanta coisa nós falamos, coisas distintas nós propomos, nós observamos. Portanto, criação musical, composição musical, compor, é uma coisa, uma prática musical muito abrangente, que aceita e abraça mesmo várias visões, diversos e diferentes vieses. Por outro lado, a gente tem a expressão educação musical, que aí a gente entra então numa seara que, ao meu ver, é mais ampla ainda, porque educação musical por si só tem dois termos, educação e musical. Então, a educação musical também é, assim, um campo que foge ao escopo de um episódio de um podcast, claro. Por isso, este episódio não tem a missão ou o objetivo de destrinchar estes dois conceitos. Primeiro, porque não sou nem um pouquinho capaz. Não chego nem na sombra da sombra de uma destas letras, só de uma mesmo destas expressões. Então, primeiro, por causa da minha pequeneza, a gente não consegue. Segundo, por causa do tempo, É impossível, um episódio a gente não vai esgotar. E terceiro, porque não é o nosso objetivo. Então, o que a gente quer com esse episódio? Ora, eu gostaria de trazer para vocês e para nós aqui hoje, para a gente lançar estas provocações, algumas possíveis relações entre a criação musical e a educação musical.
E aqui eu falo muito para o educador musical e para o compositor musical. Em especial, para o compositor que é também educador. Existe uma dificuldade muito grande em transpor, né, ou pelo menos saber pisar no campo da educação musical. Eu me refiro àqueles que são assim bastante já produtivos e têm as suas carreiras muito bem alicerçadas dentro do campo da composição. Em outras palavras, um compositor educador não é uma figura tão fácil de observar. Do outro lado, nem todo educador musical é também um bom compositor. Então a gente vai só apontar algumas possíveis conversas, algumas possíveis relações. Eu queria convidar você para vir comigo. Vai ser rápido, vai ser tranquilo e eu espero que você saia daqui com muitas questões, com muitas ideias, com muitas perspectivas. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, eu vou trazer duas pessoas hoje, dois nomes muito importantes e que têm abordagens que se complementam. Um é britânico e a outra é brasileira. Bom, eu estou falando de Keith Swanwick. Você conhece, né? Ele é aquele que propõe o modelo chamado CLASP. Isso mesmo, C-L-A-S-P, CLASP. Eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é isso já já. Outra pessoa que nós vamos trazer para essa conversa é a Ana May Barbosa, um monumento da educação brasileira, sobretudo da arte-educação nas terras brasileiras e também fora daqui. Tanto o Swanwick quanto a Ana May Barbosa, eles nasceram mais ou menos na mesma época. A Ana May Barbosa é de 1936 e o Swanwick é de 1931. Então, as correntes que influenciaram estes pensadores, sobretudo nomes como Piaget, nomes como Dewey e outros mais, estão muito presentes no pensamento destes dois ícones da educação e, sobretudo, da educação musical. E de modo que eu convido você a ler, né, a obra destes dois pensadores, destes dois educadores, para que você compreenda as bases. Nós não temos tempo para falar de todos os nomes que sustentam as suas ideias, mas eu deixo para você um livro de 1979 do Keith Swanwick, e esse é o livro germinal dele, chama-se A Basis for Music Education. É um livro de 1979. Ele esteve muito no Brasil, né, agora nos anos 2000. Há muitas pessoas no Brasil que publicaram artigos em parceria com ele, né? Há muito extenso material em português para que você possa procurar pesquisar por aí. Mas eu deixo esse livro. E Ana May Barbosa, ela propõe algo que é conhecido como abordagem triangular. Já já a gente retoma a questão da Ana May Barbosa. Eu quero focar um pouco primeiro no Swanwick. Então, o Swanwick promove ou propõe esse modelo chamado CLASP. CLASP. E CLASP tem essas letras, elas têm um significado, né? Essas letrinhas, elas não estão aí à toa. De maneira muito generalizada, o modelo CLASP, ele integra dois tipos de fazeres, ou dois tipos de métodos ou de metodologias. Uma metodologia ativa
e uma metodologia mais passiva. Elas não estão distintas no sentido de que você pode escolher e uma não precisa da outra. Não. Elas são distintas, mas elas se suportam no sentido aqui de que as metodologias passivas, elas suportam as metodologias ativas. Então você tem 3 ações ativas dentro do modelo CLASP, que é a composição, o C de composition, você tem a apreciação, que é esse A aí, né? CLASP no A, e a performance, que é a letra P no final. Essas 3 são atividades ou ações ativas. E você tem 2 passivas que tem a ver com a letra L e com a letra S da palavra CLASP. O L quer dizer, então, Literature Studies, ou seja, aquisição de literatura, né, de repertório. E o S tem a ver com skills, que a gente pode pensar como técnica. Então, de maneira geral, o Swanwick propõe que a educação musical precisa passar por esses 3 pontos ativos: composição, apreciação e performance, sempre suportados por essas atividades passivas, que é a aquisição de repertório, Literature Studies, e aquisição de técnica, skills. A gente pode fazer um programa mais na frente só discutindo o modelo CLASP. Mas o que nos interessa é esta primeira ação aqui ativa que o Swanwick nos promove, né? Ou então está aqui nos propondo, que é a composição. Como que é essa composição, então, dentro do modelo CLASP? E aqui está a nossa primeira relação. Primeira coisa, o modelo não prevê que os alunos sejam capazes, né, de escrever estritamente obras ou compor obras que sejam tradicionalmente notadas, obras que tenham um teor elevado na sua complexidade. Não é essa a ideia. Não são obras que têm que ter um tamanho X definido, não é essa a ideia. A ideia principal aqui é que os alunos sejam capazes de organizar sonoridades. Então veja, à medida em que ele também aprecia, à medida em que ele também performa, isso amparado por aquisição de literatura, amparado por aquisição de técnicas, então ele vai se tornando, ao mesmo tempo em que estas potências vão sendo trabalhadas, ao mesmo tempo a potência criativa musical desse aluno vai sendo também trabalhada. E aqui é importante e é legal, e eu acho interessante essa proposta, porque a composição é tratada como organização de sons. Assim, é muito embrionário esta visão e, portanto, ela é muito legítima. Ela é muito legítima e ela é muito ligada na essência, de modo bem raiz, assim, ao que é compor. Compor é organizar sons. E veja que o Swanwick não está falando aqui, né, de a gente levar os nossos alunos para fazer paródias, né, com certas músicas, né, compor letras. Não é nada disso. Apesar de que na organização textual também há, né, um nível compositivo. Mas esta é uma tarefa para a linguagem escrita. E nós estamos falando da linguagem que promove sentido e significado, e estes conceitos são intercambiáveis, a partir então da organização de sons. Então veja só
que maneira interessante de promover a criação musical, ou promover um diálogo entre a criação musical na prática da educação musical. O quão capaz ou quão capazes são os nossos alunos, vamos tomar como exemplo alunos em níveis elementar ou intermediário. E aí a gente pode pensar tanto em crianças quanto adultos. A ideia é apenas o nível elementar ou intermediário. Imagine esta situação. A pergunta é o quão capaz ou quão capazes são os nossos alunos, esses que nós temos, se você tem algum aluno assim, de organizar sons, de compor. E veja que interessante aqui é que a composição vai sempre estar ligada à apreciação e a essa palavra performance de maneira ativa. E quando a gente fala a expressão ou usa a expressão ativo aqui, é que o aluno tem um papel principal, um papel de liderança mesmo nesse processo. Aqui nós não estamos falando de um professor que dita regras, mas um professor que acompanha um aluno em sua atividade, ou em sua ação, ou em sua prática ativa naquele momento. Então, a composição é pelo aluno, a apreciação é pelo aluno, a performance é pelo aluno. Lógico que há uma mediação em certa instância pelo professor, e não esquecendo também que existem essas metodologias mais passivas, ou seja, ações mais passivas, que é a aquisição de literatura e de técnica, que também vai costurando essa base triangular aqui que propõe o Swanwick. Agora, interessante também perceber que quando ele fala de performance, que é isso? Que é performance? Aqui há uma ligação direta também da criação musical, né, e educação musical. Porque a performance está no ato, está muito ligada ao ato da imitação e da improvisação. E aqui eu chamo a atenção para essas formas, estas práticas compositivas que surgem a partir desse nosso pensamento: improvisação e imitação. Veja, há inúmeros métodos de piano. Eu vou falar do piano, mas você pode transpor isso para vários instrumentos, porque é o meu instrumento, é o instrumento que eu trabalho, que eu dou aula, que eu toco, que faço concertos por aí. Há uma imensidão de repertório com teor didático ligado ao piano, sobretudo para estas fases elementares e iniciantes, tanto para adultos quanto para crianças, muito mais para crianças, mas que podem ser aplicados também para adultos, que leva a ideia tanto da improvisação quanto a ideia da imitação. E estas duas práticas, elas acabam se confundindo, porque na verdade o improviso parte da imitação, e imitar tem também um pouco de teor de improvisar, porque nada é igual, não é? Nenhuma experiência musical pode ser repetida. Então, a improvisação e a imitação estão diretamente ligadas. É importante a gente perceber que a improvisação não é música aleatória. Olha como a improvisação ela está imbuída desta definição: organização de sons. Vou te dar um exemplo. Imagine que nós vamos tocar nós vamos pegar um aluno e vamos pedir para ele improvisar. Eu faço isso muito com os meus alunos mais novos.
desses níveis, elementar ou intermediário. E eu uso sempre a tonalidade de Fá sustenido maior ou de Sol bemol maior, como você preferir. Eu estou usando música tonal e estou usando o piano como ferramenta, porque eles podem só usar as teclinhas pretas. E tem crianças que ainda não têm a habilidade, nem a coordenação e nem o aparato físico corpóreo para uma independência dos dedos. Então pode ser feito até com 1 ou 2 dedinhos, né? Então ali, se tocar, dependendo dos acordes que você faz, se forem acordes que estão unidos por relações relativas, primeiro e sexto graus, quarto e segundo graus, ou até mesmo por relação de função, né, muito bem estabelecidas, quinto primeiro, quarto quinto primeiro, primeiro, sexto, quarto, quinto, primeiro de novo. Quando você usa estas ideias ou estas sonoridades que harmonicamente já são aprendidas pela pessoa simplesmente por ouvir o mundo, então qualquer teclinha daquela que ele vai tocando nas teclas pretas vai funcionar. Obviamente porque ali, né, vai ter uma escala pentatônica, né? E a escala pentatônica, pensando aqui de maneira muito simplória, ali a escala de Sol bemol maior ou Fá sustenido, a pentatônica maior, ela vai eliminar aqueles 2 graus que promovem a tensão, que promovem o trítono, que é o quarto e o sétimo. Você tem 1, 2, 3, 5, 6. E estes graus eles vão caminhando bem, né, com muitas arrumações, arranjos harmônicos que você vai usando. Então eu vou usando aquilo com os meus alunos e eles vão tocando, e há ali naquele improviso, no fato de se ouvirem, uma organização de sons. Após a organização ali inicial daquele improviso, quando eles estão familiarizados com a sonoridade, eu peço: faça alguma coisa e repita aquela coisa. Então ele mesmo criou, agora eu peço: repita. Então eles mesmos vão imitando. Olha só, é claro que eu também posso tocar algo e pedir para que eles imitem, mas eu estou partindo da improvisação aqui. Depois eu digo: agora acrescente mais uma nota, toque mais rápido, toque mais lento. Então eu mesmo vou tocando também mais rápido, mais lento no acompanhamento e tal. Então olha como a improvisação e a imitação estão intimamente ligadas. Por isso a improvisação e a imitação são características da performance. A performance não é apenas nessa modalidade proposta aqui pelo Swan Week, não é apenas o fato de você se colocar diante de uma plateia e interpretar uma peça, mas é também o ato da improvisação, é também o ato da imitação, e esta relação muito íntima entre essas duas práticas. Isso é muito interessante para nós. Tá aí uma maneira bastante profunda e muito assim aplicável, com uma boa e eu diria ótima aplicabilidade entre criação musical e educação musical. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a Ana May Barbosa. Oi pessoal, eu sou o André Codesso e eu estou passando aqui para pedir você para que nos apoie, para que nos ajude a continuar com o Compocast, agradecendo a todos que nos apoiam, mas convidando a você nos apoiar. Para isso, basta que você acesse www.apoia.se/Compocast. Mais uma vez, www.apoia.se/Compocast. Lá você pode nos apoiar com qualquer quantia. Os nossos apoiadores podem enviar perguntas que serão, por mim, respondidas ao final de cada episódio. Eu conto com você e desde já, muito obrigado. Pois bem, a Ana May Barbosa, ela propõe a abordagem triangular,
que tem muito a ver com essa proposta do Swanwick. Obviamente porque os dois têm uma proximidade muito grande em suas bases filosóficas, né? Mas a Ana B. Barbosa, ela está situada dentro do campo do que a gente chama de arte-educação. É um termo cunhado, né, nas pesquisas e até mesmo nessa trajetória da Ana B. Barbosa para definir aquelas ações ou a educação ou os processos em educação que estão conectados às artes, não apenas a educação musical, mas a arte em geral. Ana B. Barbosa é a literatura obrigatória nos cursos de licenciatura em música, porque na década de 80 ela promove muitas mudanças com essa abordagem triangular, que se segue pela década de 90, dada as transformações que acontecem no próprio ensino brasileiro, no ensino fundamental, no ensino básico, né? Ensino fundamental e ensino médio, que acontecem no Brasil, não é? E então as perspectivas e abordagem da Ana B. Barbosa colaboram muito para essas tomadas de posição um tanto quanto inovadoras nestas décadas de 80 e 90. Em termos bem simples, o que Ana B. Barbosa é, como eu já disse, muito próximo ao que Swanwick está propondo. Ela propõe um modelo que é baseado num triângulo, por isso que é a abordagem triangular, mas que não apresenta um ponto de início, porque os três estão interligados. Imagina um triângulo de lados iguais, obviamente, e esse triângulo, se você muda a base, ele continua o mesmo. Se você for rodando assim, ó, o triângulo numa linha perfeitamente horizontal, você vai ver que esse triângulo ele continua sempre o mesmo. Então ela se baseia em três atitudes, né, ativas também dentro da arte-educação ou da educação musical. A gente pode transportar também para a educação musical. São três, né? Seria a leitura. E essa leitura aqui seria o que o Swanwick está propondo como apreciação. Daí ela passa por um outro ponto, que é a contextualização. E aí, aqui nessa contextualização, tem um ganho muito próprio, né, da abordagem triangular, que é entender aquela obra, né, dentro do contexto que ela foi proposta. Não é apenas a apreciação livre, mas é uma postura ativa que compreende, né, traços, características daquela obra em si, na própria obra. E aqui, então, há uma união daquilo que Swanwick chama de Literary Studies, né? Aquisição de repertório, aquisição de literatura, com o que ele chama também de apreciação. Porque a Ana B. Barbosa não defende a contextualização da obra única e exclusivamente pelo viés daquele que vê, né? Uma abordagem puramente fenomenológica. Não. Ela aborda e ela propõe que esta obra seja observada, sim, pelo olhar do aluno. Ele é ativo nessa ação, mas que esse olhar seja enriquecido mesmo pelas características daquela própria obra. Há aqui também uma aquisição daquilo que Swanwick chama de skills, de técnica, porque você pode tentar compreender as técnicas que foram usadas naquela pintura, naquela obra musical, que é o nosso caso, naquele poema que, no caso da Ana B. Barbosa, ela está falando de arte como geral. No nosso caso, que é educação musical. E ela também traz o terceiro ponto desse triângulo, que é o fazer artístico, que é uma espécie de resultante,
que não é o fim do processo, mas que se conecta em uma maneira muito profunda e de essência mesmo com os outros dois pontos, que é o fazer artístico, né? E aqui o fazer artístico é o criar, é a criação. É aqui que está então a composição para nós, o que nós estamos pensando, né, neste breve podcast, nesse breve episódio para Ana May, né? Então nós precisamos pensar neste fazer artístico, ou seja, nesta criação. Ela precisa estar imbuída de uma postura de leitura ativa, de se colocar presente perante a apreciação. É preciso que haja uma contextualização da obra e daquele que também vê a obra, não é? Aquele que contempla, ele precisa então ler a obra, ler a si mesmo, o mundo que o cerca, e então criar algo que seja situado no tempo e no espaço. Então não é uma reprodução, é uma obra original, algo que tem uma força de autenticidade muito grande, porque este aluno, esta pessoa, ele passou por esta fase da leitura, por esta fase da apreciação, da contextualização. Ele lê aquilo que está diante de si, ele lê a si e compreende o mundo que o cerca, e então ele expõe, ele cria, ele dialoga, ele promove então no mundo algo que é inovador, que é autêntico, que é a própria criação. Veja que aqui na Ana May Barbosa nós não temos uma fundamentação muito musical, porque este fazer artístico ele está carregado mais do símbolo e do valor da autenticidade do que de valores mais musicais, como compor é apenas a organização sonora, como diz o Swanwick, mais do que a apropriação de uma tradição em notação musical. Você compreende o que eu digo? Mas é muito bonito o que Ana May Barbosa propõe também, porque há aqui um valor de autenticidade que é muito próprio da composição. Eu diria que deveria ser muito almejado pela composição. E isso é, para mim, um componente da criação musical que difere criação de imitação. Imitação e improvisação são ferramentas formidáveis, mas quando a gente acrescenta o componente da autenticidade, então nós temos algo que é feito de forma única, que não poderá mesmo se repetir, porque nada se repete, mas que não poderia jamais ter sido feita de outra maneira senão a qual foi trazida ao mundo. Isso é autenticidade. A autenticidade é o selo que não pode ser tirado de singularidade. A autenticidade é o selo imortal de singularidade, de particularidade. Uma outra questão é gosto, mas a autenticidade é o que há de mais explícito em termos de criação musical, no que se refere à singularidade e à particularidade do sujeito. Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Eu espero que você tenha passado comigo nesse episódio com muitas perguntas, que tenha sido provocado neste breve episódio.
É isso, fica bem. Terça-feira que vem nós estamos de volta. Se gostou, volta. Se não gostou, não tem problema. Faça algo que promova em você potência criativa musical. Um beijo grande e até lá. Tchau.